Dos anime, existe aqueles animes que as suas primeiras temporadas foram tão absurdas de boa, praticamente se condenaram, ou seja, quando você entregar uma primeira temporada muito fora do padrão, muito acima da média, você se autocondena a só entregar temporadas seguintes muito acima da média, e por esse motivo tem anime que para muito só existe a sua primeira temporada e o resto é só um monte de bosta, e uns preferem ver o mangá para saber a sua continuação. Hoje trouxe anime que para muito só tem a sua primeira temporada e o resto é visto como um monte de filler ou simplesmente não existe. Aí deixa o like e bora! O primeiro anime foi um gigante no seu lançamento e o resto, digamos que assistimos só por assistir. É One Punch Man. Eu sei que One Punch Man é um anime famoso, mesmo a sua segunda temporada ainda é assistível, mas a sua primeira temporada foi tão absurda em tudo, em trilha sonora, qualidade e o resto que não dá pra falar mais, que as suas continuações foram consideradas muito meia boca. Sua primeira temporada é considerada divina, que fez a sua segunda temporada ser considerado muito meia boca mesmo, e isso com a qualidade anda assim na média, não é ruim, mas também não é algo que se possa falar que chega aos pés da sua primeira temporada. Mesmo tendo uma segunda temporada muito mais fraca, ainda dava pra assistir e passar um pano de boa, porque mesmo com uma baixa qualidade, ainda tinha alguma luta que pode ser considerada boa. Com a vinda da sua terceira temporada, que é conhecida na fandom como One Punch Frame, confirmado que o One Punch Man só tem uma temporada, que o resto só pra ver o Saitama, porque se fosse para acompanhar a história, 1000 vezes acompanhar um mangá que tem uma arte muito absurda de boa. Então One Punch Man se autocondenou a trazer a sua primeira temporada em um nível muito absurdo. E o próximo anime, que para muitos só tem uma temporada e muita gente só aceita e não discorda nem um pouquinho, é Nanatsu no Taizai, tirando a sua continuação, o Monkishiro no Yonkishi, conta a história dos seus filhos com os 7 já fora do palco principal. A sua primeira história para muitos só tem uma temporada e o resto é só um monte de filler. A maior parte da fandom apenas finge que Nanatsu só tem apenas uma temporada, que também está no caso de One Punch Man, que tem uma primeira temporada muito boa, a sua segunda temporada ainda pode ser assistível se você passar um pano. Da terceira temporada em diante só tem um monte de filler. Bom, na verdade, Nanatsu ter dado ruim não é bem culpa do estúdio, como todo mundo diz, mas na verdade a culpa é do seu alto escalão, que na época era o Aniplex, e tentou uma temporada cheia de lutas, ou seja, o arco do Battle Royale é um prazo muito apertado, e um pito da vez isso decidiu não ser ganancioso e velar pelos seus animadores e sair fora, porque na época a Pito estava carregada de outros animes que precisavam de muita atenção, como Sword Art Online Alice Jason, que é um puta arco com muito brilho, efeitos aí, a sonora muito boa e com muito Battle Royale foda, e também estava produzindo Kaguya-sama a sua primeira e segunda temporada. Então aceitar Nanatsu, que tinha um arco muito difícil de se animar, era praticamente um suicídio. O estúdio Den, vendo a oportunidade de deixar seu legado nos animes, eles aceitou e resultou no que deu, melhor da versus Canon e outros memes que são dignos de Oscar do meme. O problema disso foi a sua própria ganância, ou seja, a ganância da Aniplex. O próximo anime é um que não é da parte de todo mundo, mas sim da minha própria parte, mas também pode ter muita gente que pensa como eu, que é Tokyo Revenge. Aí já não é problema de animação ou qualidade, o problema foi mesmo a sua própria história. A mim, Tokyo Revenge impacta na sua primeira temporada, porque se você parar pra pensar e ver bem as suas continuações da primeira temporada, a sua história é só um reboot da primeira temporada com novos personagens. Eu não sei se é isso é só da minha parte, mas para mim o autor de Tokyo Revenge só teve o pico das ideias na sua primeira parte do mangá, que o resto o cara teve um bloqueio de ideia e com personagem que você só assiste com o balde na cabeça, e essa foi a estratégia que eu usei para ver outras continuações de Tokyo Revenge. E é incrível como um anime ruim tem sempre muita audiência e nunca cai no número das audiências. O próximo anime é um que vou falar, mas ainda fico na dúvida graças a uma continuação que só aconteceu 8 anos depois, que é SAO, ou seja, Sword Art Online, que a sua primeira temporada foi absurdo de tão boa mesmo, sério mesmo. Na sua primeira temporada teve tudo de bom, emoção, ação, romance muito rushado, coisa que todo otaku gosta, trilha sonora, bom prota, e as suas continuações para mim não conseguiram replicar isso direito. A segunda temporada eu posso dizer que foi até boa, com aquela personagem que é atiradora e com Kirito se fingindo de mulher, mas não vou dizer que a sua segunda temporada conseguiu replicar tudo, mas também não foi assim ruim de todo. Só que depois disso vem outras temporadas que fizeram em forma de filme, que tipo já não estava dando para entender a forma que eles queriam fazer de fato, já não tinha mais aqueles bons bosses ou emoção ou ação que a sua primeira temporada nos dava, mas nem tudo estava perdido, porque 8 anos depois tivemos uma temporada que para mim salvou o anime, que é SAO Alicization, ou seja, Sword Art Online Alicization. As suas duas primeiras temporadas vamos dizer que conseguiu trazer 70% da sua primeira temporada. Claro que não foi mesmo a sua primeira temporada, mas foi a que quase se aproximou mais do que as outras continuações.
próximo anime é Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, muita gente só considera a sua primeira temporada não é porque teve uma qualidade ruim ou algo assim, é porque a primeira temporada do anime conseguiu passar uma emoção tão forte e densa que tinha muita gente se simpatizando com essas emoções, ou seja, se sentiu atingida com aquelas emoções fortes que o anime passava, mas só que ao andar do tempo isso desapareceu. Aos poucos, as suas temporadas restantes já não conseguiam passar mais daquilo que o anime passou na sua primeira temporada, então o problema não foi praticamente o anime, o problema foi mesmo o próprio público que queria que o anime passasse aquela vibe mais forte da sua primeira temporada, já que ele não conseguiu passar nas suas 3 temporadas restantes, então a audiência foi caindo. Isso fez que muita gente só considera Tokyo Ghoul a sua primeira temporada e o resto prefere ver no mangá. E para fechar o nosso vídeo, temos The Promised Neverland, que conseguiu estragar seu anime em um nível absurdo. A sua primeira temporada era um cinema sem comparação, porque o seu autor trouxe algo que só acontece em anime de adulto em um anime de criança. A sua primeira temporada foi muito fiel ao mangá, com suspense, mistério, ação e plano muito bem elaborado, com tudo e mais qualquer coisa para uma segunda temporada que mudou seu roteiro completamente. Já não seguia fielmente o seu mangá e cortaram muita coisa para personagens que eram muito importantes na sua primeira temporada, como vilões. Eles acabaram virando um figurante genérico e sem nenhum impacto forte na trama. Momento que seriam de ação, simplesmente decidiram colocar muita speedrunner e cortar tudo e resolver todo o anime na base do PNG, ou seja, fiasco absoluto. Deixa o like e até o próximo vídeo.